Fala galera, vamos então para mais um dos tipos de jogos. A gente tem falado bastante sobre esse tema e eu tenho gostado muito. A gente está vendo a diversificação que existe nos tipos de jogos. E hoje a gente vai falar sobre jogos adaptados. São jogos um pouco diferentes do que a gente está acostumado. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa aula, prestassem muito atenção nos detalhes, para que a gente possa ter um aprendizado melhor e que vocês possam sair dessa aula pensando no sentido da empatia, porque eu acho que vai ser algo que vai chamar muita atenção da gente durante todo esse percurso que a gente vai percorrer hoje. Antes de mais nada, vamos entender o que são jogos adaptados. A gente já sabe o que é um jogo, mas o que seria um jogo adaptado? Eles são jogos que podem vir de vários esportes típicos, como vôlei ou futebol, e eles sofrem alteração, ou na sua regra, ou na sua estrutura, eles sofrem adaptações para que haja uma inclusão maior de pessoas. Como assim, professor? O que você está falando? Ó, vamos pensar bem aqui nessa imagem. Nessa imagem a gente tem um deficiente visual, uma pessoa cega, que pratica diferentes atividades físicas, diferentes esportes, diferentes jogos. E isso é importante a gente falar, por quê? Porque quando você quer incluir uma pessoa com deficiência visual em um jogo, você precisa fazer algo que vai estimular a sua audição. Porque já que ela não pode utilizar a visão para estar jogando, ela precisa ser estimulada pela visão. O exemplo básico é o futebol. No futebol, como você pode ver nessa outra imagem, no futebol, se a bola não tiver um sino, vai ter uma dificuldade muito grande daqueles atletas estar jogando. Por isso que no futebol de cego, você vê a bola com um barulho, para que ele se oriente através da audição. Então, é isso que são jogos adaptados. Eles podem ser diretamente de esportes, você pode pegar um esporte e adaptar, ou você pode criar um jogo baseado nisso. Você pode ver vários jogos aí, como a cobra cega, que o aluno ele fica vendado e ele precisa utilizar a sua audição. Isso é um jogo adaptado, é um jogo para trabalhar os outros sentidos e principalmente é um jogo para incluir o deficiente visual. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não se importa com eles. Às vezes a gente não se atenta a isso e aí a gente deixa a vida passar. Então é importante, quando a gente fala de jogos adaptados, a gente começar a olhar uns para os outros. Falando um pouco da história dos jogos adaptados, a gente pode ver que essa ideia de esporte adaptado surgiu no começo lá do século XX. Ah, a gente vê que o primeiro tipo de atividades eram para jovens com deficiências auditivas. Então, no início lá, as pessoas que eram cegas, as pessoas que não podiam andar, que tinham deficiências físicas, as pessoas com deficiências intelectuais, elas eram excluídas. Somente os deficientes auditivos que tinham suas atividades. A partir dessa história aí, a gente vai, se você for pesquisar um pouco mais a fundo, eu não queria pesquisar muito para não ficar muito grande a aula, então, mas se você for pesquisar um pouco mais, ao longo do tempo eles foram incluindo as outras deficiências. Em 1920, que foi incluída a natação e o atletismo, né, para deficientes visuais, como eu havia falado antes. E aí esses Jogos Olímpicos Especiais para atletas com deficiências, eles foram organizados pela primeira vez em 1960 em Roma. Não faz muito tempo. Então imagina, todas as pessoas que nasceram deficientes antes de 1960, elas não tinham figuras na televisão, figuras na história para que elas se espelhassem para estar praticando esporte. Normalmente elas eram excluídas da sociedade, elas eram a parte da sociedade. Então a gente vê que esses Jogos Olímpicos Especiais, eles foram esse evento foi algo tão marcante que virou o primeiro jogo paralímpico que existiu naquela época e que existe até hoje esses Jogos Paralímpicos. Antigamente chamavam Paraolímpicos, mas hoje a gente chama eles de Paralímpicos. Então, desde então, os Jogos Paralímpicos eles são organizados a cada 4 anos, sempre no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Então, hoje, esse ano teriam os Jogos Olímpicos, né? E, consequentemente, também teriam os Jogos Paralímpicos. Então, é muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente esquece de pensar no próximo, a gente esquece de pensar sobre essas pessoas que sempre sofreram com as suas deficiências e não somente com isso, mas sofreram também com a exclusão da sociedade. E hoje, nas aulas de educação física pelo mundo afora, a gente pode ver que professores estão trabalhando cada vez mais esse aspecto da inclusão. E a gente só vai ter uma educação física que inclui quando a gente
realmente se colocar no lugar do outro, quando realmente a gente tiver empatia, que é algo que eu costumo falar muito com vocês. A empatia ela é fundamental para a gente pensar em inclusão. E quais são esses benefícios? Quais são os benefícios? Qual é o papel do esporte, do jogo adaptado na vida dessas pessoas com deficiência? Além de trabalhar a inclusão, como é evidente, de fazer com que essa pessoa se sinta parte de um grupo, ele trabalha tanto os aspectos físicos e motores, como o social e o psicológico. Os aspectos físicos é porque o jogo adaptado, o esporte adaptado, ele melhora a condição cardiovascular, faz com que o coração dessa pessoa bata melhor, aprimora a força dela, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio. Então esses são os aspectos físicos e motores que o esporte adaptado pode trazer para essas pessoas. No aspecto social, o jogo adaptado ele é uma oportunidade de socialização, é uma oportunidade de praticar a empatia. Como assim? Quando a gente está jogando com pessoas que têm alguma deficiência, a gente consegue se colocar no lugar dela e ela consegue sentir prazer de estar ali, independente das diferenças. Ela se sente parte de um time, de um grupo, e ela consegue, a partir disso, mostrar suas potencialidades. Às vezes a gente tem um olhar muito crítico achando que essas pessoas não têm pontos fortes, mas elas têm sim e têm muitos. Então, no aspecto social, quando a gente dá oportunidade para alguém estar jogando um jogo com a gente, alguém que tem alguma deficiência, seja física, intelectual, visual, auditiva, quando a gente permite que essa pessoa esteja com a gente consegue ver o lado bom, e o lado bom não, os lados fortes dessa pessoa. No aspecto psicológico, essa pessoa ela ganha mais confiança, ela ganha autoestima e ela se torna mais otimista e fica mais segura para alcançar seus objetivos. Gente, a gente precisa lembrar de algo bem simples. Eles são seres humanos igual a gente. Não existe diferença. A gente precisa amar, a gente precisa cuidar e principalmente a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas com deficiências serem quem elas realmente são. Muitas das vezes a gente ignora, a gente não pensa no próximo. Mas eu queria que a gente tivesse essa mentalidade na aula de hoje. Nessa imagem aí, nessa foto, né, você pode ver eu aí com um atleta excepcional da natação brasileira, que se chama Daniel Dias. Eu tive o prazer de conhecer ele esse ano, no início do ano. E eu queria fechar nossa aula com essa foto, para vocês verem que não há desculpas para o ser humano. O Daniel Dias, ele é o principal atleta paralímpico que a gente tem hoje na seleção brasileira. Hoje ele atua na natação. Ele nasceu com uma má formação congênita dos membros superiores e perna direita. Ele descobriu a natação aos 16 anos e se espelhou em grandes atletas como o Clodoaldo da Silva nas Paralimpíadas de 2004 em Atenas. Ele compete em várias classes e ele é um grande campeão. O Daniel Dias, se você for pesquisar na internet, ele é considerado fenômeno das piscinas. Ele tem 28 anos e ele conseguiu conquistar 24 medalhas no total da sua vida. Ele conseguiu vencer as Olimpíadas de Pequim, de Londres e do Rio. E ainda tem sonhos de disputar mais uma Olimpíada, sendo que, infelizmente, esse ano foi adiado, mas ele estaria apto para estar indo para mais uma Olimpíada buscar a sua medalha, buscar seus top, os seus pódios. Mas não é sobre medalhas que eu quero falar. Vocês podem ver aí que eu estou com a medalha que ele me emprestou para tirar foto, a medalha dos Jogos do Rio, mas não é sobre isso, é sobre ele. É sobre o senso de vencedor que ele tem. Não porque ele é melhor que os outros, mas porque ele decidiu, ele colocou no coração dele uma vontade de querer superar todos os obstáculos que a vida tinha proporcionado, que tudo tinha acontecido com ele. Então a gente precisa ser igual o Daniel Dias. Por mais que a gente tenha problemas, dificuldades, a gente precisa enfrentá-los. O Daniel Dias hoje, em 2008, ele foi considerado o maior atleta paralímpico do mundo. E eu ainda acredito que ele continua sendo, porque esse cara ele vai batendo recordes acima de recordes. Muitas medalhas ele ganha. E que ele possa servir de exemplo pra gente. Não só de superação, não só de conquista, mas um exemplo de empatia. Sabendo que todos nós somos iguais. Não há diferenças. E todos nós somos importantes. Por isso a gente precisa ter empatia. Se colocar no lugar do outro, facilitar o acesso do outro ao jogo, ao esporte. Que as nossas aulas, que a nossa vida possam ser acessíveis a todos. Não somente aqueles que a gente mais gosta, mais próximo, mas a todos. Então, eu queria que vocês olhassem para esse exemplo. E se vocês pudessem, pesquisassem um pouco sobre a vida dele, para vocês conhecerem, verem vídeo no YouTube, para vocês verem
Como é esse nadador? Que exemplo ele nos dá de ser um homem, de ser um cidadão do bem, que procura amar as pessoas? Para a gente finalizar, galera, eu quero deixar uma atividade para casa, para vocês estarem fazendo durante essa semana e me enviando. Eu quero que você crie um jogo adaptado. Pensa em tudo que a gente falou na aula e eu quero que você crie um jogo. Utilize a sua criatividade. Pega alguma deficiência, ou física, ou visual, ou intelectual, ou auditiva, e crie um jogo. Um jogo onde todas as pessoas podem jogar junto, inclusive essa pessoa. Pode ser qualquer jogo que você conheça. Crie um jogo, faça as regras e fale qual foi o tipo de deficiência que você escolheu e o porquê. Beleza, pessoal? Essa é a atividade. Até a próxima aula e fiquem com Deus.